Sexta-feira, 30 de agosto, 7 horas da manhã. A partir de agora, a equipe da TV Câmara Jaú parte em uma aventura pelo Rio Jaú. O objetivo é mostrá-lo em toda a sua extensão, desde a nascente até o ponto onde desemboca no Rio Tietê. Você vai conhecer todos os seus mistérios, histórias e a vida de gente que depende dele e a importância de seu papel no desenvolvimento da cidade de Jaú e de toda a região. Vamos juntos nessa aventura? Esse é o primeiro Câmara Doc. Take me to the places that we live. For the days came, made us older. I wanna feel the way I did back then. For my heart grew cold. Let love take away all this pain. We live in a beautiful place. Depois de quase 2 horas nas estradas de terra aqui da região rural de Dois Córregos, chegamos ao encontro dos córregos que formam o Rio Jaú. Este aqui é o Ribeirão dos Peixes e esse aqui o Córrego do Bugio. É o começo do Rio Jaú. O Rio Jaú é um rio do estado de São Paulo, um dos afluentes do Rio Tietê. Nasce no município de Dois Córregos e atravessa a cidade de Jaú. O rio tem esse nome devido à quantidade de peixe jaú nele encontrada pelos bandeirantes.
Esse peixe é um dos maiores bagres brasileiros, que em grandes rios e livre da pesca predatória podem atingir 150 quilos e 1,5 metro. Hoje, a pescaria nesse rio é muitas vezes predatória. Os pescadores lançam redes e capturam vários peixes e muitos cágados, uma espécie de tartaruga muito comum que habita todo o curso do rio. A cidade de Dois Córregos, onde nasce o Rio Jaú, foi um distrito do município de Brotas. Fundada em 1856, possui aproximadamente 23 mil habitantes e é conhecida como a capital nacional da poesia. A cana-de-açúcar, o café e o setor moveleiro constituem a base da economia do município. Tem um povo muito hospitaleiro, gentil, tranquilo e um ambiente agradável, típico de cidade do interior. Os mais velhos têm muitas histórias para contar sobre o Rio Jaú e guardam, na memória, lembranças de um rio que os mais jovens, infelizmente, não conheceram. Pode contar pra gente dos rios, dos córregos aqui de Dois Córregos que formam o Rio Jaú? Então, o córrego aqui tem vários, tem os córrego fundo e o córrego lajeado, né? São os dois. E existe o córrego que passa pelo tanque da Paulista também, que é muito conhecido na cidade. Inclusive a gente, como criança, quando criança, usava muito para nadar. Agora me parece que é usado para tratamento de águas da cidade, né? Foi melhorado, mas é o chamado tanque da Paulista. Então o córrego fundo e o córrego lajeado também são os famosos da cidade que desemboca no Rio Jaú, né? Que a gente conhece, de tempo que a gente foi criado aqui na cidade. O que o senhor lembra da infância do senhor, de histórias desses rios? Muita coisa, né? De ir nadar, pescar, ainda existia, tinha peixe, né? Muita coisa mudou daquele tempo? Mudou bastante, né? O córrego já não é mais aquela, né? A profundidade, não existe mais peixe como antigamente, né? Agora não tem mais. A gente sabe que mudou muito. Pelo tempo que a gente nasceu aqui e está morando aqui, a gente sabe que mudou muito. Diminuiu o córrego, foi assoreando, né, que fala o córrego, e já diminuiu tudo. Mudou do que era pra gente, né? Relembrando essas histórias dos córregos e do Rio Jaú, seu Milton se lembra das pescarias e das aventuras da época em que era mais jovem. A gente tem muitas histórias, eu mesmo, que a gente usava pescar de peneira, porque o córrego também foi assoreando, foi diminuindo, e as pedras eram muito lisas. E a gente chegou muito escorregadia, né? É meio perigoso até. Teve pessoas que escorregou, bateu a cabeça, se machucou por esse motivo, por as pedras porque foi diminuindo a profundidade do córrego, não é? Que pegava alguns peixes, pegava naquela época. Agora já não se pega mais, não tem mais peixe, né? Hoje, com toda a sua experiência, seu Newton Colafatti sabe direitinho o que é preciso fazer para preservar o meio ambiente, especialmente a mata ciliar do rio e dos córregos, que fizeram parte de sua juventude. Cuidar mais do caso da natureza, aí, das partes das margens dos córregos, né, do rio. Fazer a plantação de árvore, essas coisas aí, né? Eu não me lembro o nome que se dava a isso. Pela idade já a gente não... Mas é uma proteção que faz nas margens, né, do córrego, para não as terras sujeiras não descer para o córrego. Aí melhoraria muito para a região toda, né? Não só para a nossa cidade, como para a região e para todo lugar que a gente sabe da natureza, que é importante, né? O cuidado com a natureza e com os córregos. Ainda pelas ruas de Dois Córregos encontramos o seu Avelino Limone, de 77 anos, outro morador com muitos causos envolvendo o Rio Jaú. Seu Avelino também lembra das pescarias de outrora. O Rio Jaú antigamente era muito bom. Para negócio de pesca, para brincar na água, era muito bom. Agora com esse negócio de veneno aí, negócio de cana, né? Então já andou assoreando o rio e os peixes acabou tudo. O que o senhor lembra da época que o senhor era garoto do Rio Jaú? De primeiro tinha bastante água também, né?
E agora já diminuiu bem a água do rio. E agora fizeram também o tratamento aqui em Dois Córregos da rede de esgoto. Então a água está muito, muito limpa agora também. O primeiro era suja, né? E agora tá, o tratamento de esgoto aqui está funcionando já. Qual semana? Pescou muito no Rio Jaú? Nossa, de primeiro dava peixe, rapaz. Agora acabou tudo. A gente ia no rio lá, a gente ia trabalhar, vamos se pôr na roça. E eu tinha a minha mãe, ela falava assim, pode pôr a frigideira no fogo para esquentar a gordura que nós vai buscar peixe. Era só descer no rio lá, pegava, né? Agora você fica de hora em hora, não pega mais nada. E o tamanho dos peixes, que peixe que pegava? Tinha de tudo, era bagre, lambari, esses peixes tinham. Peixe grande? Não, era negócio de bagre, né? Bagre comum, assim, e lambari. História curiosa, história engraçada que o senhor teve, presenciou, ficou sabendo do Rio Jaú? Era só isso aí, rapaz, aquele tempo lá. Nunca ficou sabendo de ninguém que pegou um peixe de... Não, aquele tempo lá era tudo peixe miúdo. Era só bagre, lambari, esses outros peixes. E hoje? Hoje não pega mais nada. Você vai, às vezes pega algum bagrinho só e nada. Seu Jorge também se aproxima para relatar um pouco de sua história com o rio e do povo que pescava e se divertia em torno de suas margens. Não esconde a tristeza com a atual situação em que se encontra, nem a preocupação em relação ao futuro, já que a preservação é a única maneira de manter vivo o rio que um dia fez parte da vida de todos os moradores de Dois Córregos. Seu Jorge, o que o senhor pode falar para a gente dos Dois Córregos e da formação Dois Córregos foi 2 rios, muito bacana. Tinha um grande volume d'água que hoje não tem mais. Essa água despejava para o Rio do Peixe, daí para o Rio Jaú, certo? Dava muito peixe na época. Era um lugar que tinha muito pescador. A origem da cidade de Jaú foi por causa do quê? Foi por causa do peixe. Daí por diante, o planteio de cana foi assoreando o rio e assim vive como está no dia de hoje. O senhor pescou muito no Rio Jaú? Não, só vi a turma pescar. O que o senhor pode contar pra gente dessa época, dos peixes que pegavam? Era gostoso, era um belo peixe. E o tamanho dos peixes? Dava de 60 centímetros, 80, 40, era... E hoje, como é que tá? Hoje não posso falar nada porque deve estar bem pobre de produção, né? O que o senhor acha que aconteceu para ter diminuído tanto? O homem agrediu a natureza. E para resolver isso? Só criando e respeitando aquilo que Deus deixou para nós. Após alguns moradores dividirem com nossa equipe suas experiências vividas no Rio Jaú, partimos em busca de imagens e de mais histórias que registrem a importância para quem está próximo dele e, principalmente, para gerações futuras. Nossa aventura agora é por terra, através da vegetação às margens do Rio Jaú, nesse primeiro Câmara Doc. À medida que adentramos a mata, uma vegetação abundante salta aos olhos. Preservada, a mata ciliar cumpre seu papel de guardiã, conservando o leito do rio. Desde a nascente até aqui, não se observa pontos de erosão e a água é cristalina. O que a gente vê nesse trecho são imagens de pura beleza, um quadro indescritível de som e imagens, a beleza e a voz da própria natureza. Chega agora nessa região conhecida como Banharão Novo, já dentro da cidade.
Aqui, muitas curiosidades históricas e histórias fascinantes. Com acesso dificultado pela vegetação, que em alguns pontos é muito fechada, nossa equipe continua avançando e chega a uma pequena corredeira. Forma uma paisagem de encher os olhos, um convite à contemplação. E isso é só nosso primeiro dia de aventura nessa caminhada da nascente do Rio Jaú até seu encontro com o Grande Tietê, registrando sua realidade do começo ao fim. Vamos continuar nossa aventura mata dentro e aguardar as surpresas que virão pela frente no início do nosso segundo dia de expedição. Início da manhã. Nossa expedição chega ao segundo dia na região conhecida como Banharão Novo. Nesse trecho temos a companhia de Atílio Gasparotto. Nascido e criado nesse local, ele, como todos os outros que viveram por aqui, relembram cenas vividas na juventude. Depois de um certo sacrifício, nos deparamos com algumas inscrições na estrutura da ponte. Letras que foram sufocadas pela ação do tempo, mas resistiram, e quando expostas, revelam os nomes de homens, dentre eles alguns moradores locais que trabalharam em sua construção. Homens que com as próprias mãos fizeram história. Faustino Cardoso, João, aqui não dá para ler. Paulo José Gasparotto. E José Gasparotto era meu avô. A data 10 de 5 de 1950. Eu queria ver o nome do prefeito da época. Fazendeiro, aqui tem até o carpinteiro. Novamente sobre a ponte, um morador local, seu Antônio Francisco Bicaleto, mais conhecido por seu Toninho, nos relata algumas curiosidades. O senhor trabalha com o rio? Depende do rio? Depende do rio. O que o senhor faz no rio? Pesca, a misturinha pra nós. Hoje ainda o senhor pesca? Que peixe que o senhor encontra aqui no rio? Bagre, douradinho. E histórias? Que o senhor mudou muito o rio? Mudou bastante, mudou. Pegamos mais pra cima, abaixou muito. Abaixou a calha, né? É. O que mais o senhor pode contar pra gente do rio? Parece que seu depoimento desperta mais lembranças em Atílio. Atílio, quanto tempo você conhece bem essa região que a gente está aqui? Bem, na realidade eu nasci aqui, né? Quando eu nasci, morava numa casa aqui perto, a 500 metros daqui, da onde a gente está. Então eu conheço muito, nadei muito no Rio Jaú quando criança. Inclusive, na época, os pais da gente ficavam bravos, né, que a gente vinha nadar, e para que eles não percebessem, ele tirava a roupa, nadava pelado no Rio Jaú, por diversas vezes, quase morria afogado. A gente pescava cascudo, bitoca e tudo mais. Então, eu conheço bem, principalmente esse trecho aqui do Banharão, até Jaú. Eu conheço muito bem o Rio Jaú, porque eu vivi no Rio Jaú. Muita coisa mudou aqui. Bem, na realidade o tempo passa, né, e a ação do tempo modifica alguma coisa. Por exemplo, a ponte aqui tem um pilar central que foi construído na direção da onde vinha a água. Hoje esse pilar é direcionado à margem do rio. Depois teve um tempo que a usina
quase matou o Rio Jaú, não se via mais peixe de escama, por exemplo. E hoje, com a exigência do meio ambiente, de que não pode soltar mais o restilo da cana nos rios, o Rio Jaú já está criando vida novamente e já pescando aqui várias espécies, como o dourado já está voltando, o pacu e o bagre, tilápia já tem bastante. E o bagre é um peixe que aguentou a ação do tempo e ainda existe em abundância no nosso rio. Um pouco mais à frente, seguindo pelo leito do rio, encontramos um pequeno porto de extração de areia, o que pode ser um sinal de que as coisas, nesse ponto, já podem estar em desacordo com a natureza. Apesar da água limpa que encontramos aqui, é possível perceber que o homem já está deixando seus rastros por onde passa, e são marcas que trazem muita preocupação. Mais alguns minutos de caminhada e Atílio nos leva às ruínas da igreja de Santo Antônio avistada anteriormente. Embora o acesso seja difícil, não desistimos. Afinal, é a nossa chance de estar em loco num espaço que em outros tempos foi tão importante para a cidade de Jaú. Vamos encarar juntos essa difícil trilha? Esse é o Câmara Doc, mostrando a história e a realidade do Rio Jaú. Em meio à grande quantidade de cana, avistamos as ruínas daquilo que um dia foi a igreja de Santo Antônio no Banharão Novo. São fragmentos de um bairro promissor de épocas passadas na cidade de Jaú e que não resistiu à devastadora ação das usinas. Ao destruir esse templo de oração, o progresso fez história às custas da própria história. Tilinho, aqui então era a igreja aqui do Banharão, é isso? Aqui era a igreja do Banharão, aqui era o altar, né? Então a frente da igreja era ali, né? A frente era ali, e aí tinha uma escadaria que descia. E tinha um platô na frente, onde a turma ficava conversando antes da missa, depois da missa, né? E é o que sobrou da nossa igreja, o coro. Era aqui em cima, o pessoal que cantava durante a missa ficava aqui em cima. E só restou um semblante agora, visivelmente né? Triste e nostálgico, ele sabe que o tempo passou. É a vida, é o ciclo e a gente vai vivendo e vivendo de lembranças. Então, fico satisfeito de estar aqui, voltando aqui, depois de tantos anos, né? Eu ia perguntar isso para você daqui a pouco, mas eu vou aproveitar já que você falou então. O que vem na cabeça assim de primeiro agora, Atílio? Bem, na realidade vem a lembrança, né, da época, o tempo bom que a gente passou. Na realidade a sobrevivência era difícil, a gente trabalhava na roça, né, desde criança, e hoje a gente se vê numa situação, vamos dizer, melhor em qualidade de vida, né? Que na época a gente era proprietário de terras aqui próximo do outro lado do rio, aí essas terras aí era nossa. Então a gente tinha o capital, mas a dificuldade era bastante grande, até porque na época se fazia compra uma vez por ano, comprava o que precisava durante o ano, marcava quando na venda da colheita no fim de ano
que pagava, fazia os pagamentos, né? Então era difícil a sobrevivência. Hoje a qualidade de vida é muito melhor, mas de qualquer forma traz aquela lembrança da infância e a saudade que ficou. Andando sobre as ruínas da velha igreja, mais lembranças vão surgindo, pedaços de um tempo que não volta mais. Inclusive dá para ver o rio, né? Ao longo do percurso do Rio Jaú, a gente encontra vários detalhes da nossa história. E é aqui, do alto de uma capela no Banharão, que a gente fica com essa paisagem bonita do Rio Jaú. Aqui já foi uma vila de moradores. Após conhecermos parte da história da antiga igreja do Banharão Novo, nossa equipe retoma a expedição e avançamos em busca de mais histórias e, por que não dizer, mais paisagens bonitas e muita diversão.